como é que foi deixar a família cooperativa de crédito para ingressar em uma instituição financeira, né, uma das maiores instituições financeiras do Brasil? Como é que foi esse processo? Foi um processo, assim, muito, muito difícil, né, mas muito necessário. Então, assim, eu acho que, às vezes, a gente tem que fazer algumas escolhas, e escolhas até que para a gente vai doer no começo, mas que a gente sabe que é para um bem maior. Então, assim, quando eu decidi que eu iria para o mercado financeiro, quando eu decidi que eu iria trabalhar numa instituição, né, bancária, eu tive que repensar muitas coisas, porque trabalhar em uma cooperativa é totalmente diferente de trabalhar de um banco privado. Os números são totalmente diferentes. Né? O público é totalmente diferente. Né? O público da cooperativa, o cooperado, como a gente chama, né? Ele é como se fosse parte, é uma família ali, é muita amizade, você liga. Já o público bancário é muito mais profissional, né? No sentido de que o cliente ele é muito mais exigente também. Então, assim, são realidades muito diferentes, mas eu nunca tive medo de desafios, eu nunca tive medo de mudança, nunca tive medo do novo. Pelo lado contrário, o novo, o desafio, ele me atrai, ele me provoca, então eu gosto de ir. Oh, muito bem, vocês estão vendo, né? Tem que saber o que você quer. Clenir, conta pra gente, você que teve, né, todo esse contato do mercado, uma experiência super rica, como que é o processo seletivo para quem está de fora? Como é um processo seletivo de cooperativa de crédito para o processo seletivo de um banco? O processo seletivo está bem parecido, né? Ele começa pelo site, começa sim ali no site, tanto a cooperativa quanto o banco privado. A primeira porta ali para o currículo é o site. Então, as vagas estão ali disponíveis no site, você coloca o seu currículo, tem sempre aquela empresa que está fazendo lá aquelas análises de currículo, né, que faz aqueles processos, às vezes fazem aqueles testes internos ali mesmo de personalidade, para já se ajustando. Não existe respostas certas ou erradas, né? O que existe eles querem ali simplesmente conhecer o seu temperamento, eles querem conhecer o seu caráter, não é nem caráter, né? O seu perfil comportamental para poder saber onde melhor te encaixa. Porque se você tem um perfil introvertido, ele já sabe que você não vai se dar muito bem na área comercial. Mas se você tem um perfil extrovertido, ele já consegue ver onde eles vão te colocar de uma forma melhor. Então, você precisa ser muito sincero nas suas respostas ali, porque às vezes fica assim, mas se eu falar que eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe, se eu falar, eu vou ser eliminado. Não, ali não é para te eliminar, ali é para te conhecer. Então, o que te elimina é o olho a olho, é a entrevista. Então, o importante é chegar na entrevista. É nadar para chegar na entrevista, né? Porque hoje os processos, tanto da cooperativa quanto do banco privado, eles estão muito longos, né? O meu processo seletivo do Bradesco levou quase 2 meses. Então, assim, você faz aquele primeiro teste ali, depois vai para outra parte, alguns pedem para você gravar vídeo se apresentando, então eles querem ver também como que você se comporta, tonalidade, o tom da voz, o jeito que você fala, aborda. Então, cada detalhe é analisado pelo RH, né? E como eu trabalhei como gerente de clínica médica, eu entrevistei muita gente, eu contratava muito funcionário, então eu meio que também sabia como que o gestor ele quer ver a posição. Então eu tinha também o outro lado. Eu conseguia olhar para o olhar deles, né? E depois desse processo ali mais mecânico, vamos assim dizer, que eles fazem aquela peneira. E nessa peneira hoje, para o banco privado, nessa peneira, quem não tem o CPA 10, o CPA 20 já é eliminado. Vocês estão vendo a dica valiosa da Clenir? Sobre ir no site, sobre os processos seletivos, sobre a demora, cuidado com a ansiedade, né, Clenir? Tem uma galera que é muito ansiosa e assim, a pessoa faz entrevista hoje, já quer entrar no banco amanhã, não é? Olha a Clenir falando, o processo dela foram 2 meses, eu já participei de processo para a cooperativa de crédito, foram 4 meses, entre todo o processo ali de dinâmica, entrevistas, as maratonas de prova, até a data do primeiro dia dentro da cooperativa, então tem isso também. A diferença do comportamento ali, tanto de profissional de cooperativa quanto do mercado ali bancário, é diferente. Então, tem que ter essa mudança de postura. E a Clenir fez mais um gancho importante que vocês viram, né? Ela foi participar do processo seletivo e ela usou mais um gancho de uma experiência profissional dela lá no início da carreira dela, gerenciando clínicas. Então, imagina, ela foi lá. Então,
Então, tudo que vocês têm de experiência hoje tem que colocar realmente ali no momento. O que você consegue, o que você já teve de experiência de venda, o que você tem de experiência de contratação, admissão. Como a Clenir falou, ela foi tomar um cafezinho com o gerente de Santander, ela falou, nossa, eu falei da minha viagem de Manaus, será que ele vai achar que eu não estou ainda, né, com o pé realmente dentro ali do trabalho? Então, ver os erros e os acertos, quais são os pontos de melhoria. Olha, quanta coisa ela está dizendo aqui que é importante. Clenir, se a pessoa hoje chega para você lá na tua agência e pergunta, né, Clenir, o que eu preciso para trabalhar aqui com você? O que eu preciso para trabalhar no banco? Que dicas que você passa para esse profissional? Primeira, certificação, né? Independente da formação. Ah, Clenir, eu fiz direito. Hoje eu vejo muitas pessoas que fizeram direito têm interesse em trabalhar no mercado financeiro. Ah, eu fiz direito, você acha que eu consigo uma vaga? Sem dúvidas. Tem a certificação. Faça a certificação, tenha a certificação. E, segundo, né, cursos na área. Hoje, se você pegar meu currículo, né, modéstia à parte falando, mas simplesmente para motivar a você que está me assistindo, né, o meu currículo tem mais de 30 cursos, todos praticamente gratuitos, né, feito na FGV, feito pela Fundação Bradesco, pela Sebrae, cursos online gratuitos, mas que agregam muito valor. Então, quando o recrutador ele olha o seu currículo e vê, olha, ela pode não ter experiência bancária, mas ela está buscando, ela está se dedicando. Ó, dentro do site da Ambima tem vários cursos gratuitos, mercado financeiro de A a Z, né, renda fixa, renda variável, cursos gratuitos. Começa a fazer esses cursinhos. Depois desses cursinhos, entra no site do Bradesco, faz os cursos também, até você conquistar a sua certificação Ambima, para você ter um diferencial. E sem olhar para o currículo e ler ali que você tem um pingo de interesse pelaquilo que você está querendo atuar. Olha a dica, tá vendo, né? Clenir está falando aqui que mesmo que você não tenha uma experiência dentro do mercado financeiro, mesmo que você ainda não tenha conquistado a tua certificação ou uma formação que tenha ali mais ou menos a ver com finanças, é importante que você mostre para o mercado que você está no caminho. Olha só as dicas que ela está falando. Fundação Getúlio Vargas, Fundação Bradesco, o site, a própria Ambima, né? Quantas entidades disponibilizam aí treinamentos gratuitos? A B3, né? A empresa da Bolsa de Valores. Quantos conteúdos você já pode ter ali para você até ter um pouquinho mais de vocabulário para conversar no processo seletivo, né? O quanto isso é importante, né, Clenir? Exatamente. E aí, né, nesse processo, né, de seletivo, você tem que preparar o seu currículo. Da mesma maneira que você se prepara, você tem que preparar o seu currículo, porque o seu currículo é a porta de entrada. Se o seu currículo for atraente, você vai ser convidado para ir lá na entrevista para eles te conhecerem melhor. Olha aí, tá vendo? O currículo tem que ser um convite. Clenir, para a gente encerrar, tem uma mensagem para esse pessoal? Você tem uma mensagem que você quer deixar para essas pessoas que têm esse sonho de crescer, de fazer carreira no mercado financeiro, de mudar a vida da família? O que você deixaria como recado final para eles? Como recado final, eu deixaria: entenda o seu propósito. Quando você tem certeza do seu propósito, da sua identidade, aquilo que você quer para a sua vida, não existe barreiras. Nada fica difícil. Estudar não é difícil, conteúdo não é difícil, crédito rural não é difícil. Então, assim, essa questão de achar difícil é porque, às vezes, a gente está muito distante daquilo que a gente tem para fazer, do nosso verdadeiro propósito. Então, tenha convicção daquilo que você quer. Às vezes, nós perdemos muito tempo da nossa vida com dúvidas, porque nós não sabemos o que nós queremos. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem a decisão, nada nos para. Então, como a professora falou, o curso é maravilhoso, eu super indico o curso. Mas o curso tem 50% da participação dela, que já preparou, que já montou uma plataforma incrível, um material totalmente atualizado, simulados muito parecidos com a prova, questões até idênticas da prova, porém, 50% é a sua parte. Você vai precisar sentar na cadeira e estudar. Você vai precisar ligar o notebook. Você vai precisar escrever papel e caneta na mão. Então, existe também a sua responsabilidade. Traga essa autorresponsabilidade, exerça essa autorresponsabilidade, entenda o seu propósito e, principalmente, tire todo tipo de crença limitante, de que você não está pronto, você não tem idade, você não tem formação, você não tem indicação. Entenda que você só precisa ter uma coisa: propósito. Se você tem propósito, se é isso que você quer, você pode. Olha, que mensagem linda!
Clenir, muito obrigada pela simpatia, empatia, generosidade. Você é realmente uma luz. Com certeza você tem uma trajetória, né? Cuidado aí, os diretores do Bradesco, que a Clenir está chegando. Então, assim, muito sucesso para você sempre. O canal está aqui aberto, né? Você faz parte dessa família, como aluna, como, né, membro aqui do canal. Então, assim, sinta-se aqui à vontade sempre para trazer conteúdo. A casa é sua, viu? E muito, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, gratidão.